Estamos no terceiro episódio que se passa na minha infância na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Conforme já revelado, minha mãe optou por ficar com o companheiro por quem se apaixonara e nós, a Esther, com quase 5 anos e eu com 2 anos e meio, fomos morar com a tia Ruchel e o tio Chaim, que moravam na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho, assim, 2 lembranças, são 2 flashes da minha chegada em Passo Fundo à noite, numa locomotiva que na minha memória assim fumega como um monstro. E a outra memória, eu me vejo assim pequenininha, cercada assim por rostos de senhoras que pertenciam à comunidade judaica lá de Passo Fundo e que, de certo, foram recepcionar as 2 crianças. Mas essas primeiras impressões logo se dissiparam diante do mundo que eu vinha descobrir. A minha nova família, constituída, conforme eu mencionei, pela tia Ruchel e pelo tio Jaime, mas eles tinham 3 filhos e todos eles nos adoravam, né? A mais velha era a nossa prima Eva, depois havia o Marcos do meio e a caçula era a Geni. O tio Jaime era um marceneiro muito qualificado. Ele mesmo desenhava os modelos de móveis, alguns até em Art Nouveau, né? Que depois eram produzidos pela equipe. E as oficinas ficavam no prolongamento da casa, aos fundos, não é? E depois, ao lado, ao correr das oficinas, havia um alpendre onde ficavam empilhadas aquelas tábuas de pinho, e à frente dessas pilhas de tábuas de pinho havia montes de serragem, porque as tábuas eram serradas por uma máquina serradora que ficava na oficina, lá dentro, né? E ao longo dessa oficina ficavam os balcões onde os operários, os marceneiros, lixavam e lustravam as tábuas, não? E eu me lembro que havia um deles que sempre trabalhava cantando. Ele era apaixonado por uma moça da comunidade judaica e ele cantava. Eu me lembro ainda da melodia da música. Quem roubou meu violão de estimação foi ela. Ele cantava essa música. No trabalho, o tio Jaime usava atrás da orelha, ele sempre usava um lápis oitavado, era com aquele lápis que ele desenhava os moldes. E ele era um tio muito carinhoso. Eu lembro das brincadeiras infantis, tinha uma que ele fazia que se chamava Misa Lemada.
E também lembro muito bem quando a família saía à noite para visitar os amigos, ele me carregava nos braços, aquelas noites frias de Passo Fundo, e ia contando histórias maravilhosas. A tia Ruha, além dos afazeres domésticos, era quem cuidava dos negócios. E havia então, à frente da casa, a parte fronteira da casa, era um enorme salão que era a loja, com todos os móveis que eram vendidos. E ela é quem negociava, ela que fazia todos os negócios, cuidava da contabilidade. E nessa loja eu gostava de brincar, de esconder nos guarda-roupas. Aos domingos, o almoço era caprichado. E a tia Ruha, em geral, ela preparava assim frango assado, mas de sobremesa ela preparava uma salada de frutas. Então, para servir essa salada de fruta gelada, a Esther e eu, nós atravessávamos a Avenida Brasil e ali na esquina ficava o clube comercial. Nós descíamos as escadarias e íamos até a cervejaria Serrana buscar barras de gelo, e aí nós colocávamos as costas e retornávamos para que a salada de fruta fosse servida bem geladinha. Mas eu era uma criança chata para comer. Eu ficava assim na mesa da cozinha, eu ficava sentada sozinha, com um bolo de carne mastigando durante horas. E ali eu ficava sozinha, assim, me lembro muito bem. Uma outra vez, a tia Ruha ia me servir uma xícara com café com leite. E aí eu reclamava e dizia, tá muito quente. Aí ela esfriava. Depois, então, ela me servia e dizia, agora está muito fria. Isso eu fiz umas não sei quantas vezes. Até que ela não aguentou, pegou a xícara e me jogou o café com leite na cara. E assim, era tão enjoada para comer que o papai das viagens, ele trazia aquelas maçãs importadas e eu, para não comer a maçã, joguei a maçã na sarjeta. Aí, claro, foi descoberta a maçã e aí o papai quis me dar de castigo uma surra de cinta. Aí eu fugi para sala de jantar, tinha uma mesa enorme, e eu corria e o papai com a cinta para me dar a surra. Só que a tia Ruha se interpôs entre os dois, ela me protegeu para o papai não me alcançar. Não? A Esther e eu éramos fanáticas por cinema. Todos os domingos íamos à matiné no Cine Imperial. E aí éramos fãs da Shirley Temple, do Gordo e o Magro, do Chaplin. Depois da matiné, nós comíamos sorvete, que o bar e café Elite ficava quase ao lado do Cine Imperial. E aí eu ainda me recordo que a gente tomava sorvete naquelas tacinhas de prata. Entre as melhores lembranças que eu tenho da infância estão os momentos passados na casa dos Pacheco,
que ficava a casa do tio Jaime da tia Rurra, com a loja, né? Ficava na Avenida Brasil, depois ao lado tinha uma sorveteria e do lado da sorveteria ficava a casa dos Pacheco. A dona Judite era a matriarca, eles tinham 5 filhos e nós brincávamos com os caçulas, que era a Ione Pacheco e o Ivan. E a Ione acabou depois se casando com o Maurício Sirotsky, que foi o fundador do grupo RBS. Mas nós brincávamos. E aí acontece, a dona Judite, ela cultivava muito a música, ela era professora de piano, inclusive foi professora da Esther de piano. E a Ione tinha um dom para o canto, ela era super dotada, muito bonitinha. Ela então imitava a Shirley Temple, ela usava cachinhos e tal, e ela então começou a se apresentar nas rádios em Porto Alegre, no teatro, ficou famosa, inclusive. O nosso brinquedo não era outro. Ao fundo desse salão, onde se improvisava um palco, e o nosso brinquedo era brincar de teatro, a gente cantava, dançava. Desse salão, pelas janelas envidraçadas, a gente visualizava o jardim, e o jardim tinha um muro com uma parreira enorme de jasmins. Enfim, são momentos muito agradáveis nas minhas lembranças. Aí chegou o momento de frequentar a escola. E eu frequentei o jardim de infância do Colégio Notre Dame, da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Agora, a irmã, eu me lembro ainda, tem uma imagem da face, eu adorava essa irmã do Jardim da Infância, elas escondidas, ela se abastecia na livraria Progresso, que era uma livraria que ficava na esquina, ali de onde eu descrevi, onde ficava o Cinema Imperial, a confeitaria, ficava também a catedral. E o dono da livraria, o Paglender, era de esquerda, e ela então se abastecia, o material que nós precisávamos, ela se abastecia, isso era proibido, porque tinha outra livraria, que era a livraria oficial, porque como é que as freiras iam se abastecer na livraria do judeu de esquerda? E eu me lembro daquele material que ela comprava, era papel gessado. Eu tenho lembrança do cheiro do papel gessado que a gente usava para fazer todo o material, o contato. Eu lembro também que ao recreio nós íamos colher jaboticaba, de uma enorme jabuticabeira que ficava no pátio. Também são dessas lembranças, no Colégio Notre Dame, um espetáculo que as crianças se apresentavam, certo, no palco. Eu acho que era do Cine Imperial, não sei, mas era ali também no centro da cidade, nós nos apresentávamos. E eu me lembro ainda que eu representei uma vovozinha, e a música que nós cantávamos e dançávamos era do Mendelssohn. Outra lembrança que plantou em mim a paixão por viagens
foi a ida por trem a Porto Alegre para as comemorações do centenário da Revolução Farroupilha, e isso foi em 1935. Todo o leste do Brasil, na época, era atravessado por ferrovias. Nós fizemos a viagem de trem e o Brasil era as principais capitais, todas eram ligadas por ferrovia. Esse sistema era notado não só para as viagens, mas para o transporte de carga no Brasil. E só foi desestruturado por pressão da Standard Oil para vender combustível, né? Petróleo. Aí desmantelaram todo o sistema. Mas então nós fizemos essa viagem e na época vocês já devem ter ouvido falar no Parque Farroupilha ou no Parque da Redenção. São os dois nomes. É um parque que até hoje é patrimônio de Porto Alegre. E aí nesse parque eles construíram pavilhões para apresentação de artistas durante a comemoração de 1935. E uma das atrizes que se apresentou foi a Carmen Miranda. Ela, quando entrava em cena, ela eletrizava as multidões. Era impressionante o fascínio dela. Nós, nessa ocasião em que viajamos para Porto Alegre, nos hospedamos na casa da tia Surke e do tio Schneier Kaisermann, que ficava na Avenida Oswaldo Aranha, quase esquina com a Avenida Cauduro e de frente ao Parque Farroupilha ou da Redenção. Então tinha uma sacada que dava para o parque. No centro, na Avenida Oswaldo Aranha, passavam os bondes. E nessa sala, que ficava num sobrado, né? A Esther, então, tocou ao piano a Rapsódia Húngara, e eu improvisei uma dança lá, minha moda. Eu sei que encantamos a Clães Clear, que nos aplaudia. O meu primo, Maurício Kotlar, veio a ser pai da Tirce, do Thelma. Na época ele era um rapaz, ele era muito amigo do Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo tinha um programa infantil na Rádio Farroupilha, recém-inaugurada, que ficava na Rua Duque de Caxias, no alto do viaduto Borges de Medeiros, ficava na esquina. E aí o Maurício nos levou, e eu me lembro até hoje, né? O Érico Veríssimo era um bonitão, assim, moreno. Eu me lembro até hoje, ele nos deu a mão, conversamos sobre Os Três Porquinhos Pobres, que eu tinha lido. Quando eu aprendi a ler, no meu aniversário, eu ganhei de presente do Carlos Sclia o livro Histórias da Velha Totônia, ilustrado, que era do José Lins do Rego, né? Mas foi ilustrado pelo Santa Rosa. Um livro belíssimo, de capa azul ainda. Tenho até hoje guardado esse livro. Mas eu tinha adoração dos escritores infantis, era pelo Monteiro Lobato. Eu li, não sei, trocentas vezes os livros do Monteiro Lobato e eu me identificava com a Emília. Como vocês viram, além de gostar, adorar leitura, cinema, eu tinha paixão pela dança.
e dançava na sociedade israelita, nos salões da sociedade. Bom, o papai veio a unir-se de novo com a viúva Cecília Friedman, porque ele não podia se casar, na época não existia divórcio. Fomos morar à Avenida Bento Gonçalves, de frente à Praça Marechal Floriano, bem no centro, parte mais central de Passo Fundo. E aí, então, as amizades mudaram e nós fomos brincar com os filhos da vizinhança, os Mioto, a família Neiros, os Milman, os Siroski, que eu já mencionei. Eles tinham um armazém justo na esquina da Avenida Bento Gonçalves, bem pertinho onde nós passamos a morar. Papai ouvia os noticiários da BBC de Londres e da Rádio Moscou em espanhol. Mas quando o casal saía à noite para visitar os amigos, a empregada de origem alemã, ela tinha provindo da colônia Ernestina, ela ficava ouvindo a Rádio Berlim, comandada por Goebbels. Meus pais nunca ficaram sabendo dessa história. Comecei a ter aulas de piano e minha primeira peça foi O Trenzinho. Mas a maior parte do tempo ficava brincando no pátio com inúmeras árvores frutíferas. A minha era uma pitangueira. E principalmente no enorme terraço que virava palco, no qual nos transformávamos em artistas de Hollywood. A situação política sempre foi muito beligerante em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Estado também à frente nas revoltas do período. Em 27 de junho de 1894, ocorreu a Batalha de Passo Fundo, ou Batalha do Pulador, importante durante a Revolução Federalista, que foi de 1893 a 1895. E essa revolta foi entre as forças federalistas, que eram chamados Maragatos, chefiadas por Gaspar da Silveira Martins, e os republicanos, conhecidos como chimangos, chefiados por Júlio de Castilhos. Em 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas deflagrou em Porto Alegre a Revolução de 30, com adeptos em todo o país. De Passo Fundo partiu um batalhão comandado pelo coronel Quim César. Getúlio Vargas nomeou Flores da Cunha interventor do Rio Grande do Sul, que esteve no poder durante 7 anos. Ele foi fundador do Partido Republicano Liberal e, no início, apoiou Getúlio, mas logo houve violenta desavença. Desse período, tenho lembrança da passagem pela Avenida Brasil de cavaleiros com lenços vermelhos atados ao pescoço durante a intentona comunista de 1935. Assim como lembro do desfile de jovens tempos depois, com uniformes verdes, braço erguido, gritando Anauê, o Heil Hitler dos integralistas do Brasil. Em 1937, mudamos-nos para Porto Alegre, que será o tema do episódio do próximo cerimonial. E aqui eu me despeço. Muito obrigada.